E outra, bastante gente que não fala com a gente. Aí está! Bom dia, pessoal. Não precisamos se movimentar. Sexta-feira, 23 de janeiro de 2000... Vou falar para você pro meu ponto, sim. 23 de janeiro de 2026. Agora são exatamente 15 para as 11, 10 horas, 45... Depois o editor corta isso aí. Só falta contratar o editor. Aí está! Bom dia, pessoal. Sabe quando o cara tá cheio de coisa na cabeça, daí quando liga a câmera... Parece saída de jogo de futebol quando teu time é campeão, sabe? Aí está, bom dia, pessoal. Sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, agora são exatamente 10 horas 46 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que é o meu elemento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, vamos lá, saindo para uma sexta-feira, sextou em Porto Alegre de janeiro, né? Temperatura sensacional, 23 graus, estava agora há pouco quando eu olhei o celular, tá, subiu um pouquinho, tá 26 graus, pouquíssimas nuvens no céu, patati patatá. Já tô me preparando, organizando, ligando a câmera, colocando o microfone. Parou. Ele acha que ele é o dono do beco, mas o dono sou eu, pelo menos do ponto, né? Ele vai parar justamente no meu ponto. Então eu vou estacionar atrás dele assim como quem vai a merda, porque ele acha que tá... Começou assim, atravessando, vizinho, tomando conta da rua, como se fosse realmente o único a se movimentar por aqui. Mas tudo certo, ele estava aguardando a esposa, provavelmente, que estava fechando o portão, e o errado aqui sou eu. O estressado aqui sou eu. O apressado aqui sou eu. Vamos lá então, sexta-feira. Semana tá difícil, tá complicada, de ganhos aqui nos aplicativos. Tocou. Pro Zafari indo por cima, buscar 2.3 no Comfort. 43 pila a hora. Vou fazer só para me movimentar, porque eu não gosto de recusar a primeira corrida. Mas é muito absurdo, sabe? O colega tem toda a razão, deixou um comentário ali, puxão de orelha. Eu não sei se foi essa a intenção dele, mas eu senti como se fosse um puxão de orelha para mim, que tô me justificando. Mas ao mesmo tempo eu tô batendo também, eu tenho certeza que eu tô batendo. Mas eu tô me justificando, pelo menos ontem eu me justifiquei, porque o mês de janeiro é assim mesmo, não sei o quê. Mês de... Não tem nada a ver com o mês de janeiro. Segundo o comentário do colega, um abraço pra ti. Ele poderia ter visto teu vídeo, teu nome, ter te creditado bonitinho pra falar sobre isso agora, de partida, né? Mas eu sou muito ruim pra isso. De fato, me falta um produtor. Às vezes. Ele falou o seguinte, cara, o problema não é o mês. O problema... O comentário dele, eu recusei mais de 100 corridas hoje de manhã, imagino que seja hoje mesmo, sexta-feira 23. Isso significa que demanda tem. Ele recusou mais de 100 corridas porque não tem como fazer pelo preço oferecido. Demanda tem, o que falta é vergonha na cara desse estagiário. Essas são palavras minhas. Eu já falei isso diversas vezes, né? Não falta corrida. No X não falta corrida nunca. Não tem lugar que tu ligue o X que demore mais de 1 minuto para pelo menos vir um tururu desaforado. Né? E por que vem desaforado? Porque esse estagiário é um filho da puta, né? É um filho da puta que nos joga com a nossa mente, com o nosso psicológico, com tudo. Por isso que eu acho que tinha que ter uma normatização, uma regulamentação, qualquer coisa que o valha dos aplicativos, pra gente pelo menos cobrar. Poxa vida, só um pouquinho. Ontem tu tava me pagando 50, agora tá me pagando 35. Como assim? O que tu me explica? Ai, baixa demanda? Baixa demanda o caralho. Baixa demanda o caralho, não tem baixa demanda. Né? Não tem super demanda, isso é verdade. Super demanda não tem. Mas baixa demanda não existe isso. Enfim. Na real, o culpado de tudo isso somos nós, que devemos recusar todas as corridas. E como fazer? O cara sai para fazer 300 pila para pagar a prestação do carro. Se ele ficar recusando todos, ele não faz 50. Ele não faz 50 se ficar esperando corridinha boa. E o cara se obriga a fazer.
E aí, sabendo disso, o estagiário se diverte. Sabendo disso, o estagiário se diverte. Enfim, começamos assim, baixo astral mesmo, falando verdade. Então eu senti esse toque no comentário do rapaz esse. Depois eu vou procurar, com uma paradinha aqui, eu vou procurar o comentário dele, vou trazer o nome dele aqui para acreditar, que eu acho que é super pertinente. Porque eu respondi a um comentário de um colega justamente assim, o mês de janeiro é isso mesmo. Foi no automático, respondi no automático, literalmente no automático. E eu tenho falado isso nesses últimos dias. Não adianta criar muita expectativa, janeiro é assim mesmo. Não. Semana passada foi prova disso, é o mesmo mês, mesmíssimo mês. E eu fechei meta em 4 dias seguidos, quarta, quinta, sexta e sábado. Só procurar os vídeos lá da semana passada. Fácil, por cima. Sexta-feira acho que eu voltei para casa às 9 horas da noite. E essa semana girou a chave e o estagiário jogou a tarifa lá embaixo. Assim como que vai a merda. Mas enfim, desculpe o desabafo, é isso aí, diário de Uber, é isso mesmo. É a realidade nua e crua. E agora estamos indo pegar o meu primeiro passageiro do dia. Oi! Não consegui. Alguém me chamou ali, mas não consegui. Enfim. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Douglas Black, o rapaz que fez um comentário. Até vou ler o comentário dele aqui, que ele deixou no último vídeo, que eu acho que é bem pertinente. Que eu entendi como um puxão de orelha, não sei se essa foi a intenção dele, mas eu aceitei assim, e se foi, eu aceito. Mas tem corridas, tem demanda. A gente não pode aceitar que é do mês. Se referindo, não dá para argumentar, né, que é janeiro. Se eu estou recusando 100 corridas só de manhã, é porque demanda tem. Só não estão nos pagando justo. Inclusive, esse mês saiu 2 matérias, é verdade, na Zero Hora, e na Gaúcha também, eu acho, sobre os passageiros relatando o aumento. Então é a Uber que quer que a gente aceite essa história de que é do mês. Ela tá lucrando dela. É isso aí. Douglas Black, obrigado pelo puxão de orelha. Não sei se essa foi a intenção, mas eu aceitei assim. Não é o mês de janeiro o problema. O problema é o estagiário filho da puta. Protásio Alves. Partiu Porto Cruzeiro, então. Protásio Alves, 8.000 e alguma coisa. Lá no bairro Morro Santana, tocou aqui, saí do Zafre, fugi do Zafre ali. Primeira corridinha eu peguei assim, levei pro Zafre, não tocou nada lá dentro, graças a Deus, até porque se tocasse não ia fazer. Eu sei como é que eu abuso dessa loja aqui. Aqui um dia eu vou parar e vou ficar filmando os colegas descendo ali para carregar as compras do pessoal. É inacreditável. Todo dia que eu venho aqui fazer compras, eu venho umas 2 vezes por semana, pelo menos. Todo dia eu vejo uma cena lamentável de colega carregando o rancho para passageiro ali. Mas enfim, cada um na sua com alguma coisa em comum, né? Cada um sabe onde aperta o seu calo. Tocou aqui então, chegar aqui nesse condomínio que tem bem na frente do Atacadão, só que ela tá lá dentro, ela não vai comigo. Ela não vai comigo. O pinzinho, ela tá lá dentro e aqui é uma parada de bus bem na frente do condomínio, não tem como parar para esperar. Eu vou tentar esperar dentro do acesso do condomínio, mas se alguém me tirar, eu vou ter que sair. O pinzinho dela tá lá dentro. Quando parar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vou dar uma embicada aqui, pra tentar fugir da via. Eu não mostrei pra vocês. Eu vou ficar aqui, como se fosse um recuo, mas na verdade não é. É a entrada do condomínio. Jardim Zona Sul, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na Eduardo Prado. Que merda, sabe, cara? Eu fico... Vou mostrar pra vocês aqui, ver se vocês conseguem perceber. Agora se movimentou. Então ela tá vindo bem devagarinho, como se ela não tivesse pressa nenhuma, sabe? Aqui, Lá, entrou um carro aqui por trás de mim, então eu não tranquei a entrada. Eu vou poder aguardar e eu vou aguardar essa corrida. Tá vindo. Vai levar Natal, com certeza. Isso já tá garantido. Eu vou fazer essa corrida pra sair daqui e vamos pra Zona Leste. Partiu passar raiva na Zona Leste. Aqui, motoqueiro. E morreu. Tá ali, tá morto, O corpo dele ali, Lamentável, tio. Que merda, sabe? Eu fico de cara com isso. O Tacos pegou ele, provavelmente.
tu vê isso, sabe? De ser um cara que, pô, tem um salário alto, foi uma contratação que a torcida esperou. Ele tem potencial, tem qualidade, é um bom jogador, que agora começou bem. E tem até muito, ser muito mais difícil. Eu me vejo assim nessa posição, porque o atacante tem essa responsabilidade. Então, eu acredito que esse ano ele possa ter um pouco mais de confiança para mim no futebol, a coisa mais importante. Os melhores momentos da minha carreira foi quando eu estava mais confiante. E agora o time encaixando. Mas eu tinha assim, Por aqui? É, ele tá aqui, embaixo da coral ali. Vendo Pardal. Feito então, tenham um bom dia. Um excelente final de semana para vocês. Só desçam pela direita, feito. Tchau, tchau. Se a Coral quiser chegar junto aí para deixar um quase nada aqui no canal pela exposição gratuita. Pessoal, não sei se vocês viram no take anterior, infelizmente, não sei qual foi a circunstância do acidente, mas o motoqueiro faleceu. Eu vi uma moto estendida no chão, o corpo do rapaz jovem, provavelmente não tinha 30 anos de idade, na calçada embrulhado, um plástico branco, transparente, dava pra ver o rosto dele, inclusive. Isso aí pra mim é... pra qualquer um, na verdade, né? Eu sou muito impressionado com essas coisas, eu vou passar o dia inteiro lembrando desse rapaz agora. É impossível... Eu sou muito impressionado com isso. Já comentei isso aqui em outros momentos deste canal. Mas enfim, rapaz... E logo um pouquinho mais à frente tinha um táxi batido, então provavelmente o táxi pegou a moto naquele cruzamento ali. E, enfim... faleceu, já era. Sentimentos da família do rapaz aí, vida que segue. Então é isso, agora para numa sombrinha aqui nessa rua que eu nem vi o nome, Rua Emílio Queidan, Morro Santana. Não era o Porto Cruzeiro, era um pouquinho depois. Eu me enganei com os números, mas era bem... uma quadra depois, na verdade, bem na região do Morro Santana. Lá tá ele, ó. O famoso Morro Santana. Quem vem chegando em Porto Alegre pela Freeway, lá na altura de Glorinha, eu acho que na altura de Glorinha já consegue avistar, né? De longe tu vê o Morro Santana. Daqui não dá pra ver a gruta. Fica a pedreira, na verdade, né? Fica um pouco mais à direita da onde estou agora. Morro conhecido aí, tradicional da cidade. Marco, olha um biadinho aqui. Olha só, Diego no volante. Deixa de deixar o adesivo do canal de merda. Tá com o biadinho também, velho? Daqui a pouco volto, peguei, mas... Show de bola aí, ó. Diego no volante. Sigo lá no Instagram. Tá fazendo podcast também. Mesmo formato que eu. E... enfim, o que eu tava falando mesmo? Morro Santana, patati patatá. Agora vou ter que sair, tem vindo um bus. E eu tô trancando essa ruazinha apertada. Eu vou parar do lado direito, que tem sol, e que tava parado ali por causa da sombra. Tá, aqui eu não tranco mais ninguém. Ali eu tava trancando. E é isso. Vou desligar X aqui pra esperar o meu próximo passageiro, o principal do dia. Sigo lá o Diego no volante no Instagram. Ele tá fazendo podcast também, como eu tava falando. Vou ali buscar minha quarta corrida já. Aqui na Lomba. No comecinho da Lomba, é verdade. Ah, ficou massa. É sem spoiler. Eu não consigo, né, Moisés? Estão vendo aí? Segundo sugestão de um inscrito, alguém me mandou uma mensagem em algum lugar agora de manhã. Tá faltando o adesivo do podcast, né? Tá, a primeira versão tá aqui. Não, vou ter que ajeitar algumas coisas ali ainda. Mas enfim. Mas esse vai ser para ser depois das voltas às aulas. Quando o podcast estiver firmado. E daí sim, daí vão ver essa questão. Chegando aqui então, mostrar para vocês a entrada do cemitério Jardim da Paz, onde eu vou buscar minha próxima passageira lá para Benjamin Constant. Qual é o número da Benjamin Constant? 1067, lá na Meiuca da Benjamin, bairro São João, zona norte da cidade. Chamando a prioridade e a melhor relação do dia até agora
E eu só tinha feito Comfort. Exatamente. A prioridade, neste caso, e somente neste caso, tá pagando melhor na relação que as outras Comfort que eu fiz. Agora são 12h11 e eu já tô de saco cheio, pessoal. Porque eu não liguei X agora. Acabei de ligar X e fiz e essa corrida que entrou pra mim. Foi a única X que tocou. E só que então a minha cabeça, o meu pensamento antes era isso. Se o Comfort tá desse jeito que tá, ou tava, o que me resta do X, né? O que vai sobrar pro X? Veio uma prioridade. Talvez o errado seja eu de estar com o X desligado. Será? Será que o errado sou eu? Não sei. Aqui é a entrada do cemitério Jardim da Paz, então. Para quem não conhece, é um cemitério parque que tem aqui na zona leste da cidade. E acho que eu entrei errado aqui, né? Isso aqui é só estacionamento. Eu poderia ter acessado direto ali, ó. Voltar para a avenida. Agora sim. Agora você está de fato no cemitério. Vamos ver se aquela senhora ali deve ser a Rosane. Vamos ver se é ela. Daí se for eu só faço o retorno. Oi, Rosane. Só retornar para a senhora. Rosane mesmo. Ela falou alguma coisa que eu não entendi. Ó, o cemitério Jardim da Paz aqui. Eu nunca entrei para dentro, enfim. Nunca participei de nenhum evento aqui, né? Graças a Deus que nunca participei de nenhum evento aqui. Mas já vim diversas vezes pegar passageiro e eu sempre faço isso, ó, esse retorninho aqui. Normalmente o passageiro tá aqui nesse espaço me aguardando. Bom dia, Rosane. Sim, senhor. Vamos lá. Vai ser longo o dia hoje. A cabeça tá no mundo da lua, eu quase dei no meio agora. Quase dei no meio. Eu nem vi que carro que era, só que ele tirou o pé, eu vi que ele tirou o pé. A moça levou um cagaço, que também estava mais no mundo da lua do que eu. Eu vinha pela São Nicolau para acessar Piauí, onde estou agora todo cagado. E quando fui acessar a esquerda Piauí, a São Nicolau é a preferencial. Então eu só olhei para a direita na Piauí para ver se vinha vindo um carro na Piauí. Não precisava, na verdade, né? Porque a São Nicolau é a preferencial. Tinha só que tomar cuidado se vier alguém no contrafluxo. E foi justamente o que eu não fiz. Eu simplesmente olhei para a direita para ver se vinha vindo um carro na Piauí e acessei a esquerda. No que eu acessei a esquerda, o cara parou. Era um carro preto, dando risada na minha cara. Ou é meu inscrito, por isso dando risada, ou ele viu que eu fiz cagada e tirou o pé para que não desse uma merda. E eu, quando vi, já tava em cima dele assim, ó. Ele viu um susto, um cagaço. Eu quase deixei o carro apagar no susto. E a moça deu um grito. Eu, moça, me desculpa. Eu olhei pra direita pra ver se ia vir no carro e esqueci, literalmente, de tomar cuidado com a frente, né? Que era só exatamente o que eu precisava. Não precisava, não deveria, não precisava ter olhado pra direita. De novo, eu estava numa preferencial. Apesar de a gente sempre olhar para tudo, apesar de a gente sempre dever, sei lá, perdi as palavras, olhar para todos os lados, né? Olhar para todos os lados num cruzamento, por menor perigo que ele possa te representar. Porque do nada pode vir um cara distraído como tu, no mundo da lua como tu, e a merda tá feita, né? Uma vez eu vi acontecer um acidente bem parecido com este, ali no cruzamento da Corcovado com a Carlos von Coserides. Eu tava na Corcovado vindo, e na minha frente, cruzando a Coserides, tava indo um carro, e vinha vindo pela Coserides, vinha vindo um outro carro. E eu vi acontecer exatamente isso. Os dois carros, simplesmente os dois cruzaram. A Coserides tinha preferencial. E o da Corcovado não tinha. Só que os dois estavam bem devagar. Provavelmente estavam desatentos, mexendo no celular ou qualquer coisa parecida. Se bateram assim, pá! Né? Danos materiais, com certeza ninguém se machucou. Há muito tempo isso. Já nessa vida de motorista aplicativo, esses dias aí.
Não sei se faz um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, faz um tempo já, mas isso aconteceu. Enfim, hoje foi comigo. E tudo isso porque hoje a pressão tá forte na cabeça. O movimento tá uma merda, se tu desliga o X não acontece nada no aplicativo. E se tu liga o X só vem desaforo valendo. Vamos ver o que vai acontecer agora, só pra exemplificar esse take. Nem isso, não vai vir nem desaforo agora então, é isso que tu quer me dizer? 13 pila no Comfort, eu tava de castigo. Vontade de cortar os pulsos o tempo inteiro, sabe? Eu tava de castigo, cara. Eu tava de castigo. Isso é enlouquecedor, sabe? Vinte para as 2 da tarde. Obrigado, Fetter. 2 horas e 4 minutos. Eles estão lá na Roubadinhas em Atlântida. Eu estou aqui na Lajeado, em Porto Alegre. Acabei de almoçar. Eu fiquei, sei lá, uns 12 minutos por aqui. Não olhei no relógio. O aplicativo ligado. E nem a merda ele me mandou. Daí eu liguei o X. E a única coisa que eu consegui pegar foi 684. Para 12 minutos e 4h40 de envolvimento. Acredita em mim. Eu vi uma postagem. Na verdade, eu não escutei a postagem do Mota, eu só vi a legenda. Porque eu tava no meio do trânsito e não sei por que eu fui responder um. Me lembrei agora disso, por sinal. Fui responder um ADM rapidão ali, uma sinaleira da vida. E daí apareceu ali o Mota falando sobre que a partir do dia 13 de fevereiro, se eu não me engano, o estagiário vai pagar 15% para quem é diamante, se eu não me engano. Em vez de 10%, é 15%. Ou seja, ele vai mudar o texto da mentira dele. Em vez de dizer que ele vai pagar 10% a mais, ele vai mentir que vai pagar 15% a mais. E agora eu tava pensando sobre isso, eu lembrei disso aí. Porque tocou assim, ó, inexplicável. Eu tava na Lajeado, tá? Na sequência tocou uma de 3.2 para buscar, uma de 4.2 para buscar e uma de 5.8 para buscar. Na sequência, assim, pá. Exclusiva. Bem atravessado, hein? Bem colocado, hein? Impressionante. Vocês não viram? A SUV ficou toda atravessada aqui na Bagé. Não sei se é colega ou não esperando o passageiro, mas passei. Daí eu fiquei pensando, será que o estagiário não tá fazendo isso para me forçar a recusar? Porque não é possível que não... A não ser que todos os motoristas, meus colegas, tenham ido já pra praia. E que sim, eu sei que muitos vão, vai dar uma esvaziada. E realmente assim foi semana passada. Sexta-feira passada foi bom também por isso. Porque parecia que não tinha motorista. Só que as corridas estavam próximas para buscar, pelo menos. Pelo menos elas estavam próximas. Agora parece que o algoritmo se ajustou de um jeito que só está me oferecendo 50 centavos por minuto. Literalmente. É 50 centavos por minuto e nada mais. Que é o caso dessa corrida que eu vou fazer agora. Sim, eu vou fazer. Não deveria, como diz o colega mais cedo lá. E com toda razão. Mas, se eu não fizer, eu não faço 300 pila hoje. Eu preciso fazer 500. Na verdade, eu não preciso fazer 500, eu preciso fazer 1.500 hoje. E 1.500 amanhã. Mas... Então, será que o estagiário não está ajustando os ponteirinhos para que eu me forçar a recusar, porque sou diamante? E forçar com que tenha menos gente na categoria diamante, para que ele não precise mentir, para que ele minta para menos pessoas, para menos motoristas? Sei lá, só essas coisas que a gente pensa, que passam na nossa cabeça nesses momentos, que é a pior parte desse aplicativo é justamente isso, quando tu percebe que a manipulação ela deixou de ser escondida e passa a ser escancarada.
Porque é escancarado isso que está acontecendo. Essa manipulação, é escancarado, cada vez mais escancarado. Meu nome passageiro Sabrina. Deixa eu mudar o tom, que a Sabrina não tem nada a ver com isso. Eu vou pegar ela aqui na João Abbott, eu vou levar para perto, não sei onde é que eu vou levar, mas é perto. Nem lembro mais, poderia ver agora, mas não vou, deixa eu achar ela primeiro. Tá lá ela sentadinha, mexendo no celular, no hall do prédio dela. Deixa eu manobrar aqui. Pra ver se ela se movimenta. Não se movimentou ainda. Tá tão distraída com o celular. Onde eu cheguei agora aqui. Agora se levantou no banco. Deve ter tocado a notificação no aparelho dela. Oh, meu motorista chegou. Que raiva, sabe? Enfim. Fazendo manobra aqui na João Abbott. Eu vou pra lá. Aliás, eu acho que eu vou pra lá agora. Na minha cabeça é pra lá. Deixa eu ver aqui no Gigo. 400 da Carlos Gomes. É pra lá mesmo. Enfim, então fiz certo. Eu posso falar, né? Não sou patrocinado por eles. O culpado de tudo é o Gigo. O culpado de tudo são esses aplicativos de cálculo de ganhos. Eles que são os culpados. Eles estão me enlouquecendo, esses aplicativos de cálculo de ganho. Sabe por quê, né? Porque a ignorância é uma bênção. Quando não tava a informação cuspida e escarrada na tela, dizendo que eu vou ganhar 50 centavos no minuto, quando essa informação não aparecia pra mim ali, com o dedo apontado pra mim, dizendo que tu é um otário de estar fazendo esse tipo de corrida, quando isso não acontecia, eu não me incomodava tanto. Eu não me estressava tanto. O culpado é o Gigo. Claro que não, né, pessoal? É claro que não. Um colega vai... Não, achei que ele tinha me reconhecido. Enfim, mais uma de 50 centavos o minuto. Essa eu vou fazer pelo... Tô achando argumento pra me convencer aqui. Vou fazer pelo destino. Pegar aqui na Felicíssimo e levar para Luciana de Abreu. Por 50 centavos o minuto. E assim nós vamos rumo aos 300 pilas às 2 horas da manhã. Já do sábado. Porque é assim que vai ser se continuar nessa batida. Se alguma coisa não acontecer, é isso que vai acontecer. Não vem nenhuma corridinha pra Cachucha, pra Canoas e pra Viamão, que vem todo dia essa hora pra recusar, né? Com raiva. Que se viesse hoje eu faria. Pegava os 30 pilas só pra me garantir 30 pilas. E tá, 30 pilas eu já fiz. 10% dos 300 tá garantido. Nem isso tá vindo hoje. Nem essas corridinhas, né? Não tô defendendo essas corridinhas, muito pelo contrário. Mas nem isso tá vindo. Agora é só 6, 7 pila pra fazer em 10, 12, 15 minutos. É só isso que tá vindo. 6, 7 pila pra fazer em 10, 12, 15 minutos. E nada mais. Nunca saberei. Nunca saberei. Outro dia um rapaz me falou o seguinte: Daniel, nunca vá no banheiro e deixa o carro na bomba. Eu fiquei pensando, né? Pois é, né? Eu acho que ele tem razão. E desde então eu parei de ir no banheiro enquanto o carro tava na bomba. Até o cara se acostumar com o posto, ou com os frentistas, ou qualquer coisa que o valha. Depois de adesivado, os postos que eu frequento, o pessoal já me conhece, muitos sabem pelo meu nome e tal, me chamam pelo nome. E então eu me senti mais seguro para ir no banheiro enquanto o carro fica na bomba, às vezes, né? Para abastecer agora, eu comprei 10 litros, comprei 20 litros no Baratão. Aí passei o código, tudo certo, passei, né? Papá, não sei o que, pá, pode abastecer. Beleza, fui no banheiro, voltei. A bomba já estava recolhida. Eu perguntei, tudo certo aí então? 20 litros de aditivada? Perguntei, né?
Não, foi 10. Não, foi 20. Tu comprou 20? Sim, comprei 20. Como faço todo dia. Bah, foi mal aí. Pode deixar que a gente coloca mais 10 agora. Será que foi sem querer? Eles sabem que eu tenho esse canal de merda aqui. Todos têm meus adesivos, inclusive. Todos têm meus adesivos. Eles sabem. Eles não se dão o trabalho de fazer isso, correndo o risco de eu chegar aqui e apontar pro posto tal. Ó, o posto tal, isso, o posto tal, aquilo. Eu acho que foi sem querer. Eu acho que foi nos corações. Realmente, o posto tá lotado. A fila tá na rua. Deve ter convênio com 99 também. Aliás, tem convênio com 99 também. Deve ter algum preço diferenciado para 99. Que esteja valendo a pena, porque tá formando fila ali. Então eu vou acreditar que foi sem querer. Eu não tenho por que desconfiar disso. Mas é estranho, né? Então fica a dica que o colega me deu uma vez. E eu compartilho ela contigo. Nunca vá no banheiro enquanto teu carro estiver sendo abastecido, né? Nunca vá no banheiro. Cadê a Mariana, tia? Tudo isso para pegar a Mariana, para levar lá para Abraham Goldstein. E a Mariana não tá aqui. Mas o PIN dela tá aqui. Mas ela não tá aqui. Não tô louco, tio. 2h48 da tarde. Isso é aquela senhora lá, será que é ela? É Mariana? Tava escondida atrás da sombra, né? 2h48. Quatro, ó. Conseguiram ver aí, não? Detalhe. Vou me cagando. Não de medo. Vou me cagando porque eu tô me cagando mesmo. Foram 2 ovos no almoço hoje. Peitinho de frango. Hamburgo velho. Eu não lembro de ter ido lá levar passageiro. Já passei por lá no caminho entre Campo Bom e Novo Hamburgo, mas levado passageiro eu não lembro de ter ido. Vamos lá, né? 80 pila numa hora, é isso que tá dando, né? 1h18. R$81 para 52 km. Se não fizer, o Mota faz, né? Então vamos dar ali, tocou. Eu tava aqui na Abraham Goldstein, passando raiva, tendo crises e crises, literalmente de ansiedade, uma em cima da outra. Eu já me dei conta de uma coisa. Sintoma físico aí é uma coisa que estava me chamando a atenção nos últimos dias. Então fica a dica pra tu aí, vai procurar um psicólogo, primeira coisa. Terapeuta, terapia. Tu que acha que tem ansiedade, procura um profissional pra te ajudar. Tá caindo de madura eu fazer isso. Mas tá caindo de madura eu fazer isso. Mas, deixa eu compartilhar uma situação com vocês. Eu, nos últimos 2 meses, mais ou menos na minha vida, sei lá, na metade de dezembro pra cá, pelo menos, eu tenho dormido mais cedo. Normalmente eu ia dormir 2, 3 da manhã todos os dias. Subia o meu vídeo e tal, via alguma coisa na televisão, tomava uma cervejinha e tal, ia dormir 2, 3 horas da manhã todos os dias. Isso aí já estava normalizado na minha rotina, na minha vida, né? Literalmente normalizado. Isso não prejudicava em nada o meu desempenho fisicamente, né? Nos dias posteriores. Mas faz um bom tempo já, pelo menos uns 2 meses, que eu tenho dormido ali, ó, no máximo 1 hora. Ontem eu fui dormir meia hora, por exemplo, meia-noite e 30. E acordado também mais cedo, e tenho dormido bem. Isso é fato. Dormindo 6, 7 horinhas ali firmezinho, sabe? Às vezes me enrola um pouco para levantar a cama e tal. Só que eu tenho percebido, principalmente agora no mês de janeiro, que chega essa hora, 3, 4 da tarde, agora são 13h20. Eu começo a bocejar, como se eu tivesse dormido 2 horas na noite anterior. Esse dia o passageiro chegou a perguntar se estava com sono.
Deu uma risadinha, uma senhora disse, não, senhora, você quer preguicinha depois do almoço? Eu falei pra ela. Era quase 5 horas da tarde, mas depois do almoço... eu acabei de almoçar, brincando, já tinha almoçado fazer umas 2, 3 horas. Pra não chamar atenção, né? Não me reportar de novo depois que o passageiro o motorista tá com sono, não sei o quê. Daí eu me dei conta que isso é sintoma da ansiedade. Tem dias que começa a ter surtos de ansiedade por causa desse filho da puta aqui, ó, basicamente. Né? Eu não consigo me conformar com essa situação de mandar valor menor só porque é janeiro, por exemplo. Não, isso aí não desce na minha cabeça. Não desce. Não desce. Eu fico puto, eu falo com vocês, parece que fomenta mais a minha indignação, a minha irritação, aquela coisa toda. E mais bocejo, e mais bocejo, e mais bocejo. Faz 2 horas, agora são... era 1h e pouco, aquela hora que eu fui com o senhor lá para Lajeado, quando eu parei. Eu inclusive antecipei meu almoço de hoje. Não sei se perceberam, não perceberam, mas eu antecipei mais ou menos meia hora meu almoço hoje, porque eu pensei, eu vou comer para ver se passa isso. Isso o quê? Ansiedade. Sintoma de ansiedade, sabe? Essa respiração ofegante e o bocejo. Isso que eu queria compartilhar, isso aí. Eu descobri esse sintoma, em mim pelo menos. Quando eu começo a bocejar, não necessariamente no meu caso tem sido sono, não. De novo, eu dormi 8 horinhas, bem friezinha essa noite. Fazer o atalho pelo GCP, aqui na Protásio. Os guris da região sabem. Tem que pegar ali na Amadeu Fagundes. Depois partiu o Noia me cagando. Literalmente. Mas passa, quando eu tô com o passageiro, a sintoma passa. Só não passo da ansiedade. Pegar lá no Regina. Aham. Não, pegar aqui no Regina e levar para São Leopoldo. Tu desce na próxima aqui, vai pra lá que já vai sair no caminho. Valeu, obrigado, valeu pela dica. Tchau, segue lá o canal então, me acompanha pelo Brasil afora. Faladeira, pensa na faladeira. Decora, mas foi bom, foi gostosa a conversa. Toda interessada pelo canal, daí viemos conversando. Diz ela que eu tenho que procurar um advogado antes de começar a fazer conteúdo por aí. Eu sei. Eu já tô me cuidando e mesmo assim já tem que ter um advogado. Às vezes, eu tava brincando. Olha só que linda essa imagem. Até vou tirar uma foto. As florzinhas tudo roxa lá, ó. Não sei se são IPs, o que são. Eu tava brincando com ela. Parque Henrique Luiz Rossler. E aqui tô vendo no Waze, diz que é Parcão. Que linda essa foto, vai sair no Instagram depois. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui. Mas é impressionante, né? Nada com os nossos olhos. Não tem foto, não tem lente melhor do que as dos nossos olhos. Enfim, viagem longa, viagem comprida, viagem demorada com tranqueira na BR-116. Já tocou uma viagem para pegar ali no Regina. O Anderson, deixa eu só colocar aqui, ó. Stories, foto, colocar a caixinha de pergunta. Pergunta, cadê perguntas aqui, ó? Pá. Sempre acho. Hashtag, cadê? Desapareceu, porra? Agora sim. Hashtag onde estou? Bom, se tu estiver vendo esse vídeo e a resposta ainda não tiver sido dada, tu vai lá e vai saber que eu tô na rua Marina Márcia Garbarino, aqui em Novo Hamburgo. Mas engraçado que eu vinha perguntando pra ela quando eu cheguei aqui, passei pelo hospital da Unimed, aqui embaixo. Desculpa, Paralelepípedo. Deixa eu sair, deixa eu continuar a conversa. Porque aqui não sei se vocês conhecem, estão vendo aqui, o pessoal daqui conhece, né? É um loteamento recente e só tem casa nova. E umas casas bonitas, de padrão, de alto padrão, ó. Olha, dê uma espiadinha à direita pra vocês verem aí, ó. Olha o padrão das casas. E o nome do bairro é Hamburgo Velho. Eu até brinquei com ela, isso aqui é Hamburgo Velho? Ela disse, aqui é Hamburgo Velho. Eu disse, não, Hamburgo Velho é um bairro histórico, falei pra ela. Eu já passei em Hamburgo Velho. Disse, na verdade tu tem razão. É no final dessa rua aqui que nós estamos agora, por exemplo. Ela me falou isso que a gente tava chegando.
Se tu for sempre reto ali, tu vai sair no principal, no miolo do Hamburgo Velho. Então vamos ver agora aonde que é de fato o Hamburgo Velho. Que eu tô indo buscar no Hospital Regina e o aplicativo tá mandando justamente por aqui. A viagem ali para São Léo, na Avenida Dom João Beck, era a primeira avenida ali da... Eu nem consegui direcionar, na verdade. Eu tava tentando direcionar, só que daí tava dizendo que todos os motoristas estavam a fim de ir embora daqui, né? E daí nessa aí entrou para São Léo, tá, não preciso direcionar neste momento. Daí agora sim, já direcionei. Porque eu peguei a corrida para São Léo, fiquei off, e daí eu disse que eu quero ir pro Lamy, só para não passar batido. E agora vamos ver na sequência o que vai tocar, né? O que vai tocar. Se toca pro Lamy, se toca para Canoas, se toca para Nova Santa Rita ou para Capela de Santana. Amém. Eu queria entrar na parte histórica para mostrar para vocês o tal do Hamburgo Velho, mas pelo jeito não vai aparecer aqui, né? Ó, ali já apareceu umas casas que parecem ser mais antigas, prédio à direita abandonado, ó. Parece ser já uma coisa mais velha, né? Essa rua aí parece já ter umas casas mais antigas e tal. O que eu lembro na minha cabeça, Hamburgo Velho é algo parecido com o bairro Medianeira lá em Porto Alegre. Tem os casarão dos anos 1900 e pipoquinha, né? Com mais de 100 anos alguns. E é isso que eu tenho na minha cabeça de Hamburgo Velho. Passei algumas vezes, como eu falei antes, acho que eu nunca trouxe alguém para essa região. Primeira vez que eu vim para cá. Mas já vim para o hospital aquele da Unimed, então não é a primeira vez, é a segunda vez pelo menos. Vamos, sinaleira, tá demorada, hein? Os guris estão com pressa, eu também, tô me mijando. Senão eu tô me mijando, esqueci que tava me cagando, literalmente esqueci. Até já passou, é impressionante, quando tô com vontade de cagar é só pegar um passageiro que passa. Ó, lá na frente já tem um casarão bem mais antigo, ó. Que daí já faz jus ao nome Hamburgo Velho. Aqui tem uma cartonagem e gráfica, não sei o que, com um prédio bem antigo também. Aí tá, ó, agora sim. Estamos em Hamburgo Velho. Lá na frente tem uma casa no estilo Eixamel, pelo menos é o que parece ser. E tá, agora sim, Hamburgo Velho, perfeito. Né? Eu acho que Hamburgo Velho é onde começou Novo Hamburgo, pode ser? Não tenho certeza, mas é isso que eu penso na minha cabeça. Lá na frente tem uma igrejinha bonitinha também, ó. À esquerda tem um prédio bem bonito, ó. Cor de salmão, parece. Laranja, sei lá que cor é essa. Laranja, né? Bege. Ó, uma ladeirinha bem fininha aqui, dizia Rua Almiro Lau. Ó, outra casa aqui, cor de rosa, Princes Quente. Aqui várias casas antigas. Sim, agora sim. Finalmente estamos em Hamburgo Velho, literalmente. Ó. Pode ver que a arquitetura dessas casas dessa rua é tudo antigo. Daí lá na frente apareceu um prédio para me desmentir, ó. Aqui à esquerda tem uma casinha na cor rosa e depois outra azul. Tudo antigo também, olha que bonito. E um pouquinho mais adiante já tem o Hospital Regina, que é o famoso ponto de encontro de demanda, né? O pessoal que sempre me diz quando estiver em Novo Hamburgo, estiver sem corrida, que quiser voltar para Porto Alegre ou sair daqui, vai para a volta do Regina, que lá toca. Eu nem precisei. Eu tava lá naquele lugar lá que eu comecei esse take e tocou justamente para São Léo, que já me interessa fazer essa corrida. Enfim, só quero ver se o Anderson vai estar pronto. O pin dele tá na calçada. Vamos só ver se ele vai estar pronto de fato na calçada me aguardando. Que é dele? Ah, um pouquinho mais à frente, tô rateando aqui. Eu achei que fosse nessa entrada agora. Lá tá ele com a mochila, já tá tirando a mochila das costas. Ó, levantou o braço, deu um passinho. Por que esse pessoal dá um passinho pra trás, hein? Eu fico pensando, por que eles dão um passinho pra trás? É Anderson? Boa tarde, meu bruxo. Vamos lá pra São Léo? Isso, lá pro centro. Partiu. Eu acho que o estagiário da Meta escutou eu falando mais cedo que eu precisava procurar urgentemente terapia, né? Precisava não, preciso. Fato, só pra conversar, trocar uma ideia. E, né? Daí eu recebi o WhatsApp agora. O estagiário da Meta escutou, disse, ó, mandou pros guris lá do WhatsApp, ó. Daniel tá precisando de terapia. Recebi um WhatsApp agora perdido de alguém. Boa tarde, Gabriel. Ah, eu vou, né? De repente ele tá com problema de... Temos horário para atendimento, não sei o quê, no CAPS Norte, no dia tal, bababá. Tem interesse? Oi?
Mandei um oi, assim, né? Respondi, oi? Como assim? Como assim? Precisando eu tô. Mas eu não procurei ainda essa ajuda. Tô rindo de nervoso, de raiva da moça do caixa da conveniência que não me avisou que tinha taxa extra por pagar cigarro no crédito, que eu acho um absurdo, por sinal. Cobrar taxa para pagar no cartão de crédito cigarro. Sim, tem algumas lojas que tem essa política. Eu sempre reclamo, não deixe de passar batido. Eu sei que a moça do atendente ali até pediu desculpa para ela, pediu desculpa não. Chamei a atenção dela e disse depois assim, eu sei que isso é uma prática de algumas empresas e tu não tem nada a ver com isso. Mas tu tem que avisar, falei para ela. Ela não me avisou. Simplesmente estava me cobrando mais caro, eu pretexto, por quê? Subiu o cigarro de ontem para hoje? Não, é a taxa do cartão. Mas tu tem que me avisar. Ela me olhou com os olhos regalados assim, eu ia te avisar quando? Depois que eu passasse o cartão? Normalmente eles colocam uma plaquinha, né, no caixa, cigarro tem uma taxa tanto, ou 5%, sei lá o quê, se pagar com cartão de crédito. O que é um absurdo, na minha opinião. Mas enfim. Daí nesse meio tempo, entre pagar um cigarro e reclamar, fazer o Pix, eu consegui cancelar o pagamento via cartão, paguei por Pix, daí com Pix não tem taxa. Recebi esse WhatsApp do CAPS Norte, me oferecendo acolhimento, mas aí pro Gabriel, daí eu já não sei se eles só enganaram o meu nome ou enganaram o número do Gabriel, né? Não sei se... já respondeu aqui, ó. Respondeu. Oi! Tá, conversa de maluco vai ficar por isso. Tá, pegar aqui Augusto, uma corridinha curtinha dentro da cidade de São Leopoldo, onde estou agora. Estou na rua São Joaquim, pegar na rua Lindolfo Collor. Podia estar mostrando a cidade, ver se está falando esse monte de bobagem, né? E vou fazer uma curtinha em direção ao bairro Cristo Rei. Estou direcionado para Porto Alegre. Cristo Rei é o bairro que tem do lado da Unicinos, né? E também por isso eu pensei nessa corrida, porque ali tem a SAP, agora são 5h07. Eu não sei a hora que o pessoal da SAP sai, mas eu acho que tem uma chance de talvez pegar alguém em direção a Porto Alegre direto, assim, né? Não estava afim de pipocar hoje, não queria parar em Sapucaia, por exemplo, não queria parar em Solepô, em Esteio, não queria parar... Canoas até ok, mas é que Sapucaia e Esteio é tudo trancado, sabe? Eu fico muito fora da minha zona de conforto, digamos assim. Aqui em Saléu eu rodo mais fácil, eu acho, na minha cabeça, Canoas também. E Porto Alegre sim, nem se fala, né? Rua São Joaquim, só diz isso. Não diz número, não diz nada, agora que eu vi. E o PIN tá aqui à esquerda. Cadê o Augusto? Não tem Augusto nenhum aqui, tio. Que canseira, sabe? Puta que pariu. Cadê o Augusto que tava aqui? Daí o carro todo adesivado, né? Ele vai achar que não sou eu, o carro dele. Eu não sabia. Tem ninguém aqui, tio. Tem ninguém aqui. Tô na frente de uma Coralcim, lá do outro lado tem um Sicredi. Rua São Joaquim, é isso mesmo? Não, São Joaquim é a rua de trás, essa aqui é a rua Lindolfo Collor. Mas aqui diz Rua São Joaquim, perto de Rua São Joaquim. Embarque em Rua Lindolfo Collor, também não ajuda, né? Cadê o Augusto? Já vou cancelar essa corrida, tem um rapaz lá, ó. Augusto! Bobalhão. Gurizão. Gurizão, boca aberta. É Augusto? Isso. Tudo bom, tio? Não achei. Não, tranquilo, cara. Sem problema. O carro todo adesivado, o pessoal não reconhece também. Vou na rua Regina Mundi 120. Bora ler. O que eu falei no take anterior? Que ia tocar na Unicinos, uma viagem direto para Porto Alegre, né? Pois é, exatamente. Tocou na Unicinos. Pra Sapucaia do Sul. Estagiário querendo me fuder valendo hoje, né? Eu falei que não queria pipocar em Sapucaia e Esteio. Daniel? Tu não quer? Se não for, o Mota vai. Então vou eu. Pegar aqui na Unicinos, na saída da HT Micron Semicondutores. Acho que é isso. Fica lá em cima, na frente do posto. Pelo que eu me lembro. Acho que é isso mesmo. O Samuel tá lá dentro, mas ele marcou o PIN na avenida. E agora?
Pô, Samuel, me ajuda aí, cara. Enfim, 5h20 da tarde, aqui Avenida Unicinos, onde fica a Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos. Aqui dentro tem algumas empresas de tecnologia, inclusive essa que eu vou buscar o Samuel. Tem a SAP também, que eu acho que é de tecnologia, né? Acho não, é de tecnologia. Aqui à esquerda é a tal da HTS. Tem que fazer o retorno lá na frente. E vou levar ele ali para Sapucaia do Sul, Avenida João Goulart, eu acho. Faço ideia que a avenida é essa. Mas é uma viagem que tá ok, 20 pilas. Não, 27 pilas. 27 pilas, ó. Eu tava indo por 20 na minha cabeça. 27 para 23 minutos, 11 km. Tá ok, de Comfort. Tô, por incrível que pareça, no Comfort e tocou. E essa corridinha curta que eu fiz aqui dentro também era no Comfort. Tava forçando a barra e deu certo. Agora eu vou chegar aqui na portaria, vamos ver se ele tá aqui me aguardando. Essa aqui é HT Semicron, acho que é isso, né? Tecnologia em semicondutores. Eles têm uma área de espera aqui, deve ter lá na frente, tem. Eu nunca vim aqui na vida. Deve ser aqui, eu vou parar aqui, ó. Não vou entrar. Parar aqui, que eu acho que é aqui mesmo. Não, aqui é a entrada do estacionamento. Ah, tá ali ele nas minhas costas, eu que não vi. Só retornar aqui. Atropelar ele de ré. Samuel, vamos dar-lhe. Lá estou eu agora. 4. No meio do bairro Boa Vista. Bairro estritamente residencial. Ele tocou para buscar 7 quilômetros aqui, para levar para Sapucaia. Buscar 7 quilômetros para fazer mais 9 quilômetros por R$21. Tive que trocar o direcionamento, estava direcionado para o Lami. Daí como eu caí aqui, esse lugar é quase em Cachoeirinha. Peguei a 118, eu dei 7 km a partir da 116, é quase Cachoeirinha. Então, o mapa do estagiário queria que eu fosse pela mim pela 118 até Viamão e descesse por dentro lá, né? Itapuã, aquela coisa toda. Pelo menos a sugestão do mapa dele ali e tal. Daí não tô afim de ir pra Viamão também. Daqui a pouco tô eu lá em Viamão. Eu troquei pra Cidade Baixa pra ele mandar por dentro, né? Mas não tô tocando nada. Eu também tô num bairro estritamente residencial às 15:06 da tarde. E agora, José? Eu não sei nem pra onde me movimentar aqui. Não sei se é uma boa ir pro centro de Sapucaia ou eu entrar esteio adentro. Não sei. Esse é o problema de tu rodar fora da tua zona de conforto, né? Esse horário, que demanda que tem aqui? Faço a menor ideia. Tocou 6h47 aqui dentro. Deve ser pessoal indo no mercado, indo tomar café com a vizinha, qualquer coisa parecida. Mas viagem mesmo para outro lugar, não. Sexta-feira enlouquecedora. Mas, de qualquer maneira, 318 pilas às 15:06 da tarde. E já rodei 188 quilômetros. Até que a relação não tá das piores, vamos combinar. Para janeiro não tá das piores, acreditem em mim.
Mas eu queria ter em Porto Alegre agora, com certeza. Mas é isso. Vou esperar aqui mais um pouquinho, depois eu decido o que eu faço da minha vida. Aqui. Tocou aqui. Pegar a mãe. Mãe de quem? Da Caroline. Ó, pode ser a minha também. Lembrando que eu tenho uma irmã chamada Caroline. Beijo, Carol. Beijo, mãe. Pegar a mãe aqui na rua Rio Grande, no meio de Esteio, bairro de Esteio, centro, ó. Pra levar lá pro Morro Santana, acesso L. Deve ser as vilas lá do Morro Santana, não sei que acesso L é esse. Não me interessa, mas eu vou embora. 46 pila pra... Ah, perdi o tururu aqui. Ah, agora eu já sei. Quer ver como é que eu sei? Como é que faz mesmo? Esses dias o pessoal me mandou aqui, ó. Agora eu já sei, ó. O pessoal me mandou como é que é o nome daquilo? Tutorial de como ver história de corridas. Se tu esconde o flutuante, que é o caso que eu faço, né? Eu tiro aquele flutuante, aquela bolinha que fica atrapalhando ali. E pra tu ver o histórico de corridas, tá aqui, ó. 46 pila, 53 a hora. 31 quilômetros em 52 minutos, 46 pila. É isso que eu queria ver. 46 para 52 minutos. 31 km. Vamos dar ali então, pegar a mãe da Caroline. Se bobear, chega ali, é a minha mãe, inclusive. Mas ela não mora no Morro Santana, então, a não ser que tenha alguém lá que eu não saiba. E vamos voltar para Porto Alegre, né? Um tanto quanto com raiva, mas aproveitando esse final de sol maravilhoso aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos ver se eu pego um pôr do sol na estrada e mostro para vocês ao longo desta viagem. Aqui? Ok, eu vou entrar no recuo aqui, senhor. Eu vou entrar no recuo. E aí, tudo bem, cara? Tudo bom, tia? O carro que tem, né, Thiago? Esse? Aqui tem história pra te contar. Opa! Não precisa. Deu com a porta no meio do rosto dele. Não foi nada, não foi nada. Passou? Dá um beijo pra avó aqui. Já vou te deixar o adesivo, amiguinho, aqui, ó. Pra tu te distrair. Diário de Show de Bota no bola, chão, meu irmão. Vai, esse aqui é tudo. Tchau, filhão. beijo pra Obrigado avó. aí. Obrigado, valeu. Só coloca o cintinho nele, senhora, que a gente vai pegar a estrada agora, tá? Vamos lá então agora, acesso L lá no Morro Santana, né? Isso. Perfeito, vamos lá. Vai com câmera. Disse que se tiver um sapato brasileiro concorrendo, o sapato será votado. Esse cara mexeu com as pessoas aí. Porque os brasileiros são ultranacionalistas e apaixonados por sapatos. Não tem nada. Só vou ler depois. Então vai tu, Rafinha. Bota a turma aí então pra lá. O Sandrinho vai ao médico urologista. O doutor receita que ele tome mais café. Ali mesmo, dentro do olho de Tandera. O café. Sandrinho, então pede auxílio ao mestre. Se posicione com a ajuda de um funil. Coloca o café. Aqui. Lá por baixo, tem que sempre com calma. Vai por lá por baixo, depois sai por aqui.
Ah, eu errei a rua ali, desculpa, senhora. Não, tranquilo, é diferente. Essa próxima aí que entra. É aquela escondida, aquela entrada ali, na verdade, parecia uma entrada de garagem. É aqui? É. Aí depois você pode sair por lá, tá? Ó, ponto verde. Bem apertadinho aqui. Ah, tá tranquilo. É Aqui, ó. bem curtinha. Essa aqui? Muito bem, senhora. Tenha uma boa tarde aí. Um excelente final de semana pra senhora. Valeu, tchau, amiguinho. Depois tu pergunta lá pra vovó onde tu pode colar o adesivo, tá? Lá na casa do pai dele. Teu pai pegou ele. Ah, ficou com teu pai? Ah, tá. Então tá. Depois tá lá colado, então, quando tu voltar. A avó pega a calça. Aqui, ó. Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana. Que canseiro esses dois, tio. Puta que pariu. Não sei se repararam, então, a viagem tinha uma parada que eu não vi. Mas tudo certo, o rapazinho tava me esperando na portaria. Veio brincando no celular o tempo inteiro, comendo doce, até que eu pedi pra parar de comer doce. Ela entrou com uma bandeja de docinhos, né? Enfim, eu só queria falar pra vocês, abrir a câmera pra mostrar pra vocês, pra dizer pra vocês a verdadeira teoria do bumerangue. Aos mais atentos no vídeo, talvez já tenham se dado conta ou não. E se deram conta, parabéns. Se não, eu vou mostrar agora. A corrida que eu peguei para levar para Novo Hamburgo, vou mostrar para vocês aonde foi que eu peguei. Que foi aqui na rua Amadeu Fagundes, que é a próxima ou depois a próxima, né? Não, um pouquinho mais adiante ali. Aqui no bairro Morro Santana. Eu peguei ali nos prédios do residencial Piratini. Fui a Novo Hamburgo. De lá eu direcionei para voltar para Porto Alegre. E parei a 500 metros de distância de volta, né? Essa que é a verdadeira teoria do bumerangue. Quando tu pega uma corrida num lugar, sai fazendo corridas por aí, e 2, 3, 4, 5 corridas depois, tu volta às vezes para a mesma rua ou quiçá para o mesmo bairro, que foi o caso agora. Vou mostrar para vocês a portaria. Essa é a rua Amadeu Fagundes, né? Aqui no bairro Morro Santana. E a portaria que eu peguei a moça é a próxima ali à esquerda, ó, onde eu vou dar uma paradinha de 3 segundos só para vocês registrarem aqui. Foi justamente aqui, a coisa de 3 horas atrás, mais ou menos, eram umas 13h30, agora são 20 para as 7 da tarde, onde eu peguei a moça para levar lá para o Novo Hamburgo. Enfim, então tá dito, tá mostrado. Essa é a teoria do bumerangue. Agora bora ligar o X, porque pelo jeito não vai tocar Comfort aqui, e seguir trabalhando. 8 horas da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Jari. Não, Jari não, Andaraí. Pertinho da Jari, por sinal. Nessa animação toda. Meta quase batida, quase não, mas dá pra enxergar ela lá no final do túnel. E eu tô nessa animação toda. Depois que eu falei com vocês a última vez, eu acho que eu tava lá no Morro Santana, né? Eu peguei uma corridinha numa senhora, pro Pedrini, ali da Protásio. Talvez a melhor viagem do dia. Uma animação, indo pro rap com as amigas. Fomos trocando ideia, falando sobre mobilidade urbana, sobre Protásio Alves, sobre obras, sobre coisas que eu gosto de conversar. E quando eu caí ali no Pedrini, até agora, até antes dessa, na verdade, que essa aqui foi X, eu fiz umas 4, 5 corridinhas ali no travesseiro, no Comfort, 10, 11, 12 pilinhas, daquelas que eu gosto mesmo de fazer. Pensei, tá, hoje vai ser diferente, né? Ou pelo menos a perna da noite vai ser diferente hoje. Daí a penúltima eu larguei ali na Vasco da Gama, e ali eu mofei. Fui falar com vocês, eu vi que meu microfone tinha acabado
a bateria, coloquei para carregar. Ó, tocou. Ah, bela corrida. 15 pila da Plínio para levar para Luiz Só, lá no Petrópolis. Plínio 1310. Ah, não é supermercado, graças a Deus, é o Square, né? Que tem lá entre lá em cima, antes do Zafari. Enfim, não parou ainda, graças a Deus, então seguimos o jogo. Mas só queria dizer uma coisa pra vocês, a primeira Zona Sul me leva. Só tem um destino, então não vou queimar nada agora. Pelo menos não antes das 9, 9h30, por aí. Agora, se tocar uma Zona Sul, imediatamente eu vou. Sem peso na consciência. Vou abortar a missão, mas antes eu vou passar por mijar aqui no posto da Silva Sol, porque o estagiário tá de sacanagem comigo. Tô com uma de 768 pegar no Zafari agora. 768 é a mínima do Comfort. Pegar no Zafari agora pra viagem de 3 km, sei lá pra onde era. Uma rua que eu não conheço, bairro Partenon. Ah não, vamos se fuder. Não tô paciente pra essas coisas. Mas eu queria aproveitar esse deslocamento. Eu tô indo aqui no posto da Silva Sol, tô na Ipiranga, esquina com a Silva Sol, para falar sobre o assunto rapidinho. Sobre... Um rapaz colocou no comentário do vídeo de ontem, pediu para fazer um vídeo a respeito. Eu não faço vídeos assim, mas não custa comentar e dar minha opinião a respeito, né? Ele disse que... Pediu para falar sobre o que eu acho dessas multas injustas, indevidas, ou qualquer coisa parecida, não sei qual foi a palavra que ele usou, que os azulzinhos dão aí pela cidade. Ele citou que ontem ele foi levar um pessoal no Araújo Viana, daí ele chegou ali e tinha um vucu-vucu dos flanelinha, que realmente os caras fazem um terror ali na frente, né, tentando angariar um cliente, e daí ele não conseguiu encostar em lugar nenhum, largou o passageiro, ligou para esse alerta, largou os passageiros, e o agente da PTC prontamente foi lá e multou ele, por causa do pisca-alerta. Ele pediu para eu falar a respeito. Primeiramente, tá? Primeiramente, meu bruxo, eu acho, na minha opinião, tá? Eu acho uma baita de uma sacanagem os azulzinhos nos multarem nesses enroscos de evento por causa de um pisca-alerta, por causa de uma fila dupla, né? Porque é impraticável tu chegar e fazer o correto, parar no meio-fio, aquela coisa toda, esperar uma vaga, depois desembarcar, não sei o que. Rodoviária, outro exemplo, é impraticável tu chegar e parar lá na frente. É a minha opinião, que eu acho um abuso. Porém, tá na regra, tá no CBT, Código Brasileiro de Trânsito, que pisca-alerta só deve ser usado em caso de pane mecânica. Então não adianta tu te debater, não adianta tu entrar em conflito com o azulzinho, tu não vai ter razão nesse sentido. Uma coisa é tu achar justo ou não, outra coisa é que tá escrito, e tá escrito é isso. Então não liga pisca-alerta para embarcar e desembarcar passageiro. E outra, tu pediu para fazer um vídeo a respeito, talvez tu seja um inscrito novo. Eu já falei diversas vezes a respeito disso, tá? Não usa pisca-alerta para embarcar ou desembarcar passageiro, independente da situação, e principalmente se tem agente de trânsito, né, para controlar o trânsito, como deve ter sido o teu caso ontem na frente do Araújo, como por vezes eles estão na rodoviária. E outra coisa, só para não passar batido, aproveitando a oportunidade, não faz mais viagem para Araújo Viana, sob hipótese alguma. É sempre essa incomodação, é sempre esse bando de flanelinha trancando as rodaranhas, é sempre um bando de azulzinho para dificultar a tua vida, é sempre os passageiros sem noção que pedem para entrar dentro do anfiteatro. Então evita fazer, não faz viagem para Araújo Viana, não leva em estádio em dia de jogo grande, aliás, não leva em estádio nunca, estádio de futebol, não leva para grandes eventos, porque a chance da incomodação é muito grande. Cancela essa, espera a próxima, que com certeza ela virá. 8h35, vou ali mijar e depois vou lhe direcionar, pegar meu último destino que eu tenho, direcionar a Zona Sul, porque eu cansei de brincar hoje. Chega por hoje, graças a Deus. Acabou, fim, Zé Fini, como diria o outro lá. Vamos ver quanto fechou aqui, faltou 23 pila. Tá, dos males o menor. Dos males o menor, não perdi de goleada pelo menos. Dá pra dizer que foi empate técnico.
9h11 da noite aqui na Cavalgada. Deixei o senhor com seus filhos aqui no condomínio, que eu nem sabia que existia, na verdade. E já tô aqui apifadinho. A próxima rua à direita é a João Vedana já. Meu caminho pro Cafofo do Sol. Tô finalizando o dia de hoje. Quando a mente não ajuda, o corpo padece, né? Já saí, preciso confessar. Preciso admitir, confessar é forte demais. Preciso admitir que já saí contrariado de manhã e talvez isso tenha me atrapalhado um pouco também. Mas que o estagiário fez força para me incomodar, para me enlouquecer hoje. Ah, fez valendo. Valendo. E a melhor coisa que eu fiz foi ter ido a Novo Hamburgo. Queimei 3 horas da minha vida e recebi para isso. Foi bom porque a viagem de ida foi sensacional com a passageira. Fomos trocando ideia, tricotando sobre as minhas ideias de canal e tal. Acho que eu comentei com vocês, né? Depois voltei com uma velha mala com o seu neto faladora. Mas voltei. Tá tudo certo. Ainda tinha uma perninha, uma mini perna interessante no travesseiro, que não se confirmou. Eu não comentei com vocês no take anterior, mas o que me irritou, que eu fiquei off, que eu fui no posto mijar pra vir embora, foi justamente a falta de critério desse filho da puta. Eu comentei que recebi uma 768 do Zafari para 3 km, né? Pro Partenon, pra um lugar pra uma rua que eu não conhecia. Isso eu comentei aqui, eu tenho certeza. E na mesma batida, ou seja, na sequência, eu tava só no Comfort naquele momento. Tocou uma, na sequência assim, ó, tocou uma, recusei, tocou outra, também para pegar no Zafari de 11 pila, também para 3 km por Três Figueiras. Foi isso que me enlouqueceu. 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas, literalmente. Mesmo motorista, 2 preços diferentes. Para viagens com tempo e distâncias similares, né? E aí tá cuspido e escarrado, tipo, ou tu tem sorte ou tu tem. Na verdade tu não tem sorte, tu tem que estar no lugar certo na hora certa e o estagiário te escolher. Na real tu tá na mão do estagiário. Isso é enlouquecedor pensar. Isso é enlouquecedor pensar. Mas enfim, eu acho que eu já falei bastante do dia de hoje. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe suas redes sociais e quem não for, o faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. O que o cara tá fazendo? Bem no meio da rua, fazendo uma manobra aqui, todo atravessado, e vai me trancar. Eu sou meu patrão, nada me fala. Colega, tá atrapalhado, perdido? Fazer um retorno contramão aqui. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a hashtag, pra tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo, é hashtag querem me enlouquecer. Repito, na verdade é o estagiário que quer, né? Mas a hashtag é querem me enlouquecer. Deixa no comentário ali que eu vou ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Fui!